de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Serra. Nós vamos conversar aqui sobre um pequeno balanço desse primeiro semestre de 2015, bem como da atuação parlamentar do senador. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Conforme a gente conversava antes da gravação, foram 5 temas importantes, na verdade 6, que o senhor aprovou aqui na casa, apresentou aqui na casa, não é? Questões importantes como, por exemplo, transparência fiscal do BNDES. Olha, são projetos muito diferentes de economia e de política. Essa questão do BNDES, a gente sabe que o banco empresta para a área privada com subsídios. Ele recebe dinheiro do Tesouro, o Tesouro capta uma taxa de juros muito alta e o BNDES empresta uma taxa mais baixa. Tem uma diferença, tem um custo. E a sociedade, todo mundo está sempre querendo saber. Então, aprovou-se uma emenda minha que exige que cada 2 meses o Ministério da Fazenda faça um relatório e mostre para todo mundo quanto se gastou, qual foi o resultado fiscal dessa operação de crédito. Isso vai, por fim, a muita reclamação a respeito de desinformação e, ao mesmo tempo, vai dar mais critério para os parlamentares, para a opinião pública, julgar a política que está sendo feita. Aliás, esse tem sido um tema recorrente aqui na casa nesse primeiro semestre de trabalho de 2015, né? Já se pediu a instalação de uma CPI para entender melhor. Muita coisa, se dá muita volta em torno do BNDES. Eu não satanizo o banco, sabe? Porque tem um pouco de satanização também. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que se conheça bem o que está se gastando e em que, se essas são as prioridades que o país deseja ou não. Para isso, você tem que ter informação e saber fazer avaliação quantitativa. Há resistência na tramitação de um projeto como esse? Não, esse aí acabou não tendo. Tá certo. Foi aprovado pela comissão que examinou a medida provisória do BNDES, depois aprovado no Senado, depois aprovado na Câmara. E o governo sancionou. Ou seja, a presidente Dilma não vetou isso, de modo que já ficou valendo. Senador, o senhor também tem sugestão no que diz respeito à reforma política, no aprimoramento da representação, né? Já fiz muitas emendas, o relator Jucá está acolhendo várias. A hora que estiver pronto, a gente pode fazer um balanço. Quer dizer, apresentei projetos de lei, mas, ao mesmo tempo, eu apresentei um projeto que foi aprovado no Senado, que é criando o voto distrital nos grandes municípios do país. Que são grandes municípios? Tem que ter um corte aí para definir. São aqueles que têm mais de 200 mil eleitores. Nesse caso, em vez de você ter o sistema atual de eleição proporcional, você teria o sistema distrital. Pega lá, a cidade maior, que é mais fácil de entender, São Paulo, tem quase 9 milhões de eleitores. No sistema atual, você tem 1.300, 1.400 candidatos a vereador, que as pessoas têm que escolher entre eles, imagina. Na cidade inteira, campanhas caríssimas. O que meu projeto visa? Você divide a cidade, no caso, em 55 distritos, com 160 mil habitantes, eleitores, não habitantes, cada um. Cada distrito elege o seu vereador, né? Você vai ter em cada distrito 5, 10 candidatos. Campanha baratíssima. E mais ainda, melhora a representatividade da democracia. Por quê? Porque o eleitor vai saber em quem votou e vai controlar o mandato dele, tá certo? É uma vantagem enorme. E também agora, saber melhor o que é a proposta dessa pessoa, né? Claro, nós estamos esperando. E depois vai controlar também. Vai defender o que disse que ia defender, não fez e tal. Hoje em dia, você faz pesquisa perguntando em quem o eleitor votou na última eleição. 2 anos depois, 70% não lembra em quem votou. Imagina a distância que há entre isso e controlar o mandato. Agora, o projeto está na Câmara. Eu estou com a expectativa de que possa ser votado em agosto. Tá certo. Temos ainda também participação de estados e municípios em depósitos judiciais. É verdade. Essa foi, agora vamos para o lado do Pacto Federativo. Foi o meu projeto mais comemorado na política, né? Porque os municípios e os estados estão na hora da forca, né? De matéria financeira. Não é só o governo federal que vai mal, eles estão... Muitos aí vão atrasar salários, vai ser uma coisa dramática. Então, eu aproveitei uma experiência que eu fiz quando governador de São Paulo. Você tem depósitos judiciais, por exemplo, você tem uma questão tributária, que o governo tributa, você acha que não deve, você põe um advogado, mas você tem que depositar na justiça o dinheiro. Isso. Muito bem.
O Estado, em geral, 70% das vezes ganha. Então, eu comecei como governador a pegar 70% dos recursos. Entendi. Tá certo? Deu aí uma controvérsia, etc., mas acabamos fazendo. Então, me pareceu que isso poderia ser generalizado e legalizado de maneira mais forte para o Brasil como um todo. Né? E isso foi aprovado aqui, foi aprovado na Câmara. A notícia que eu tenho é que a presidente não vai vetar. Aliás, daria uma confusão se ela vetasse. Com certeza. Um desgaste político imenso. Não é déficit, eu não estou emitindo dinheiro, estou pegando um dinheiro que já existe. Isso vai trazer, já está trazendo um alívio razoável para muitos estados e municípios do Brasil. Dá um fôlego, né? O que significa uma melhora de políticas públicas. Claro, a partir sem do momento dúvida que nenhuma. estados e municípios têm Mas esse foi fôlego o mais comemorado, administrativo. porque prefeitos e governadores ficaram loucos com isso. E agilidade para ter acesso a um recurso, né? Dá fôlego mesmo, né? Saneamento básico, investimento em saneamento básico. Aí eu fiz outro projeto que eu sempre impliquei muito com isso. Você sabe que a atividade de saneamento, quer dizer, esgoto e água potável, ela sofre uma tributação do PIS/COFINS. Não vou nem explicar, são tributos federais, que arrecadam das empresas de saneamento 3 bilhões por ano. É incrível. Então, eu não eliminei essa tributação, mas fiz um projeto que obriga que esses 3 bilhões voltem para os estados e municípios onde foram arrecadados como investimento em saneamento, para ficar dentro do setor. E que é uma área que precisa muito de investimento, né, senador? Então, por exemplo, Santa Catarina é um estado mais desenvolvido do Brasil. O estado de Santa Catarina é o estado mais desenvolvido, que tem a maior renda por habitante, é o mais civilizado até de todos os estados. Mas Santa Catarina tem um péssimo sistema de esgotos. Uma contradição, de tratamento. Né? É uma surpresa sempre para mim. Então, vai aumentar tudo que eles recolhem de tributos, eles vão poder investir fazendo projetos. Isso já foi aprovado aqui na Câmara e foi para o Senado. Isso já foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Você sabe que eu fui 8 anos deputado no passado. Então, toda vez que eu vou falar, eu acho que eu estou na Câmara. Esse trânsito. Mas foi aprovado no Senado e foi para a Câmara e lá deve ser aprovado. Isso vai dar um salto, vai aumentar em 30% o que se investe em saneamento no Brasil. Nossa. No Brasil se investe pouco, são só 10 bilhões por ano. Realmente. E isso prejudica a qualidade de vida, a saúde. Você sabe que mais saneamento é menos gasto de saúde na veia. Com certeza. Veia. Mais frequência de crianças nas escolas que pegam doenças. Esse é um dos aspectos mais deploráveis da economia e da sociedade brasileira, que é a inadequação dos serviços de saneamento. Fora o impacto que isso é, o impacto ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, tirando no meio todas ambiente. as importâncias que o senhor já deu ao tema. Inclusive aquele mau cheiro, coisas que faz parte do meio ambiente. Com certeza. PEC da Bengala, nós estamos nos 2 últimos itens, mas a conversa ainda continua. PEC da Bengala, a generalização da PEC está certa? O Congresso aprovou uma emenda constitucional que já vem há muito tempo. A origem dela foi no Senado, depois foi para a Câmara, que diz o seguinte: a aposentadoria compulsória no setor público, entre os servidores, passa de 70 para 75 anos. Compulsória. Se o sujeito tiver já tempo de trabalho para aposentar, ele aposenta. Mas, mesmo que ele não tenha, ele é obrigado a aposentar com 70 anos hoje. Isso. Então, esticou-se isso para 75. Ficou chamada PEC da Bengala porque essa medida foi aprovada para o Poder Judiciário. Sim. Na verdade, não é para o Poder como um todo, para o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, eu fiz um projeto de lei estendendo para todo o funcionalismo público, incluindo universidades, incluindo o próprio judiciário. Ou seja, as pessoas, a aposentadoria compulsória não é mais 70, é 75. É uma vantagem, porque às vezes você tem professores, juízes, né? Gente com muita capacidade para continuar trabalhando e que é obrigado a se aposentar. Na época da aposentadoria mesmo do Isso aí vai trazer também economia para os governos, nas 3 esferas, porque agora vai valer para União, Estados e municípios. Vai trazer economias, porque as pessoas aposentam um pouco mais tarde. Não é obrigado não, se tiver anos de serviço. Mas se não tiver, vai para mais tarde. E, nesse sentido, daqui a alguns anos, o efeito será pleno, vai se economizar 1 bilhão por ano.
Ao mesmo tempo, para os funcionários que não tinham completado o período de aposentadoria, de anos de trabalho, eles vão poder completar. E, ao mesmo tempo, muita gente vai continuar contribuindo para o serviço público no Brasil, que não teria motivo para ir para casa ficar sem fazer nada. Com certeza. Nós terminamos Isso foi aprovado no Senado e deve ser aprovado na Câmara. Para finalizar essa atuação parlamentar desse primeiro semestre, a revisão da maioridade penal do ECA. Exatamente. Não é bem revisão da maioridade penal. Fica como está a maioridade, mas você pode internar um garoto que cometeu um delito grave, um crime hediondo, um assassinato, né, estupro. O teto agora passa a ser 10 anos e não 3, que é muito pouco. Né, muito pouco. Nós passamos para 10 anos. Não é que todos vão ser condenados a 10 anos, não é isso. É até 10 anos. É até 10 anos, mas no momento é até 3 anos. E isso junto com outras medidas, por exemplo, quem recruta menor para o crime vai ter a sua pena duplicada, aumentada, porque são os adultos que fazem isso. E você vai ter também um atendimento psicológico, educacional, familiar melhor, visando a recuperação. Eu, aliás, quero dizer, defendo muito o aumento, a melhora da defesa da população com relação à violência e que se ponha na prisão os que são criminosos. Agora, eu não defendo a ideia de que tem que ficar torturando lá, não. Se puder ensinar trabalho, não é uma questão de revanche social, claro, né? É de resgate social. O Estado, o aparelho do Estado, do governo do Brasil, não é para fazer vingança, é para proteger a segurança da população. Agora, se você puder investir na recuperação daqueles que estão presos ou, no caso dos jovens, pelo meu projeto, internados, é uma vantagem. Com certeza. É uma coisa importante. Com certeza, para toda a sociedade. Isso passou aqui no Senado por 4 votos a 1. Um pouco mais de 4 a favor para 1 voto contra. Teve um apoio muito grande. Sendo que essa é uma matéria muito controversa, muito polêmica, gerou muitos debates acalorados, né, senador? Em última instância, fala de uma necessidade também de melhora de política pública, né? Porque a segurança... Sem dúvida. Você tem, para tratar de adolescente criminoso, ou, sei lá, tem muitas denominações, mas adolescente criminoso, você tem que ter uma política que caminhe sobre 2 pernas. De um lado, a política social. Em geral, são jovens que não têm pais. 50% dos rapazes ou meninas que estavam na FEBEM, na Fundação Casa, em São Paulo, não tem pai. Mãe sempre tem. Você sabe que a mulher tem mais valor que o homem. A mulher fica com a criança. O homem não. Você tem aí metade dos pais homens que desaparecem. Isso cria um desequilíbrio muito grande para os garotos, né, e garotas. Então, você tem que ter política educacional, ensinar a profissão, você entende? Você tem que ter, isso tem que fazer. Agora, tem que ter repressão também. Você não pode deixar criminosos violentos soltos. Você tem que defender a população. E o grau de reincidência no esquema atual é muito alto. Então, você tem que proteger as pessoas também. Não pode ficar numa perna só. Tem gente que fica numa perna, na esquerda ou na direita, sem conotação política. Mas tem que pôr as duas, entendeu? Isso tem que andar junto. São aspectos do mesmo problema, exatamente, né? Não dá para, em detrimento de um, valorizar outro, né? Exatamente. Senador, agora, esse também foi um semestre bem atípico, né? A gente está tendo uma conformidade de forças. Deixa eu te falar uma coisa mais. Que é a propósito de questão de jovens, etc. Quando eu fui ministro da Saúde, eu não sou médico, porque toda vez que eu falo isso, as pessoas acham que eu fui médico, lembram e... Muita gente que eu encontro pelo Brasil afora pensa que eu sou médico. Mas eu não sou, eu sou economista e estudei engenharia. Mas eu tenho uma ideia que devia ser aplicada no Brasil. Na época do Ministério, nós combatemos o cigarro. O cigarro. Proibimos a propaganda, que era enganosa, porque a propaganda de cigarro dizia que cigarro dá beleza. Não dá, não. O sujeito fica... O rosto fica no amarelo fosco, tudo. Que cigarro dá saúde, não dá. Pelo contrário, que cigarro dá virilidade. Na verdade, cigarro dá impotência, se alguma coisa der. Então, nós proibimos a propaganda a favor de cigarro e fizemos a propaganda contra.
nos maços, filmes. Os esclarecimentos mesmo. Esclarecimento. E eu mesmo, depois, muito tempo depois, como governador, eu proibi fumar em lugar fechado, público. Né? E pegou no Brasil, todos os governos adotaram. E o consumo de cigarro caiu no Brasil. Nós quebramos a perna do consumo de cigarro, essa que é a verdade. Bom, eu me pergunto, por que não fazer a mesma coisa com relação às drogas? Né? Não vou entrar, embora tenha posições, tráfico de droga, isso, aquilo, não. Só mostrar que droga faz mal. Porque você mostra que cigarro faz mal e não fala nada sobre a droga. Sim. Isso me parece uma estupidez. Verdade. Eu acho que se fosse feita uma campanha boa nesse aspecto, nós estaríamos quebrando um dos elos da cadeia do consumo de drogas, que é a demanda. Porque, em última análise, em geral, está se combatendo a oferta, que eu sou a favor. Não pode plantar maconha, o contrabando de crack, de cocaína, heroína, sei lá. Aquela ideia é a oferta, muito bem. Agora, vamos também atacar a demanda. Com certeza. É o outro lado desse ciclo vicioso, né? A ideia do ex-presidente Fernando Henrique sobre legalização da maconha, o senhor acha que ajudaria, que o foco do combate teria que estar voltado a drogas mais pesadas do que essa? O problema aí é a fronteira entre uma coisa e a outra. Eu acho que isso precisa ser olhado com muito cuidado. Eu entendo a intenção. Sou até a favor da intenção. Sei. Mas em termos práticos é mais complicado. Porque as cadeias de tráfico, etc., são parecidas. Então, tem que ver bem como fazer isso. Entendi. Mas se você me perguntar qual é a prioridade número 1, engaiolar mais gente ou liberar ou isso aqui, não. A prioridade número 1, a meu ver, é mostrar para a garotada, principalmente, né, o mal que a droga faz, como nós mostramos o mal que o cigarro faz. Que também é um hábito que gera dependência, né? Quer dizer, não é tão diferente E devo te dizer que o cigarro, não estou fazendo apologia da droga, não, mas o cigarro é a dependência mais forte que tem. Sabia? Não sabia. É mais fácil você largar o álcool ou a cocaína do que o cigarro, por incrível que pareça. Nossa, impressionante. Não estou dizendo que é fácil, não, mas é mais fácil. Senador, eu não posso perder a oportunidade de ter o senhor aqui, da sua agenda tão complicada. Eu vou encerrar esse argumento e abrir um segundo. Eu agradeço a você que acompanhou aqui comigo a conversa com o senador José Serra sobre o trabalho dele durante esse primeiro semestre de 2015. Se você quiser entrar em contato conosco, você sabe, 0800 61 22 11 ou senado.leg.br/TV. Grata pela sua atenção e eu convido você para a segunda parte dessa entrevista.